paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, versículo número 17 a seguir. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo número 17 a seguir. Quando você localiza, queremos louvar a Deus e agradecer também ao Senhor por esta rica oportunidade de podermos nesta noite estarmos na sua presença para assim adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Que Deus abençoe a pessoa do pastor Antônio, que nos confiou na noite de hoje esta oportunidade de estarmos fazendo menção da palavra de Deus. Já parabenizei o bispo, mas eu quero aqui que Deus possa continuar abençoando a vida do bispo Edivaldo. Justifiquei também a minha ausência e que o Senhor continue preservando, sendo sempre este homem de Deus e referência para todos nós. Amém? Amém. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, o verso de número 17, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja mais nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os pés das costas, ele faz andar sobre os lugares altos. Ao diretor da música para meus instrumentos de corda. Amém. Podeis assentar os Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor nesta noite. Diante de tudo aquilo que o Senhor Ele tem falado desde o iniciar deste culto, nós precisamos estar apercebidos acerca do que o Espírito tem falado aos nossos corações aqui nesta noite. E o Senhor foi bem taxativo em dizer acerca de processos, em dizer acerca de momentos de adversidades e lutas que nós enfrentamos. O próprio Jesus, certa vez, ele disse aos seus discípulos: eu vos deixo a minha paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus está deixando a sua paz, e não é qualquer tipo de paz, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Glória a Deus. Jesus ele não estaria nos privando de passarmos por momentos de adversidades enquanto estivermos aqui nesta terra. Mas uma coisa é certa, é que Jesus nos dá uma certeza e a garantia que nós iremos vencer. Independentemente do momento que você esteja enfrentando, você tem uma certeza, e a certeza é que você vai vencer. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Só pelo fato de você acordar, tomar seu café, estar próximo à sua família, participar de um almoço, se arrumar e vir para o culto nesta noite, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Queridos,
acabamos de ler. Ele é um texto muito conhecido pela igreja. Um texto escrito pelo profeta Abacuque. E o livro do profeta Abacuque é um livro que contém 3 capítulos. E dentro desses 3 capítulos percebemos 3 fases da vida deste profeta. A primeira fase que o profeta Abacuque ele vai enfrentar é a fase do silêncio de Deus na sua vida. Até porque é o momento em que Abacuque se coloca diante de Deus em oração e em questionamento. E o texto diz que o Senhor não responde a Abacuque. A segunda fase dentro deste livro é a fase onde Deus responde a Abacuque e Abacuque ele se cala. E a terceira fase é a fase onde Abacuque irá fazer uma oração em forma de canto, em forma de agradecimento, entendendo que Deus respondeu a sua oração e lhe deu a certeza da vitória. Abacuque ele é conhecido dentro do livro dos profetas como sendo um dos profetas menores. O livro dos profetas ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é chamada de profetas maiores e a segunda parte de profetas menores. Abacuque ele não é conhecido como um dos profetas menores pelo tamanho da sua estatura, mas Abacuque ele é conhecido como um dos profetas menores pela quantidade que há no seu livro escrito. E quando lemos acerca do profeta Abacuque, percebemos que Abacuque ele foi levantado por Deus durante um período em que o rei Jeoaquim estava reinando sobre Judá. E durante este período, quando nós lemos dentro do texto sagrado, percebemos que o povo de Judá está distante de Deus. O povo de Judá já não vive uma vida de obediência ao Senhor. E dentro desse período, a Bíblia Sagrada diz que algumas coisas irão acontecer no meio do povo de Judá. E dentro desse cenário, Abacuque vai ser inserido. E Abacuque vai perceber toda a situação que está acontecendo. E quando falamos de profeta, nós estamos falando daqueles que Deus vai levantar, recebendo de Deus uma mensagem e dirigindo para o povo. Mas o posicionamento que Abacuque ele vai tomar aqui não é um posicionamento a princípio de um profeta. Por quê? Porque o texto diz que dentro do cenário que Abacuque está vivendo e vivenciando e sendo inserido, Abacuque ele vai orar, ele vai se colocar numa posição de intercessor, ele vai interceder pela nação. Abacuque ele é conhecido não é só como um profeta que vai profetizar acerca do avivamento. Abacuque ele é conhecido como um profeta de questionamento. Abacuque ele é aquele profeta que vai correr atrás de respostas. E a posição que Abacuque ele toma aqui é uma posição de sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era aqueles que pegavam a necessidade, a culpa e o pecado do povo e levava diante de Deus para que o Senhor pudesse perdoar. Mas Abacuque deveria se colocar na posição de um profeta, profetizar, liberar uma palavra profética para aquela nação. Mas o que Abacuque ele vai ter aqui, o que Abacuque ele vai sentir aqui é empatia por aquele povo. E a palavra empatia significa sentir o que eles estão sentindo. E quando Abacuque está sentindo o que a nação está sentindo, Abacuque vai se colocar diante de Deus e vai fazer orações de questionamento diante do Senhor. E quando Abacuque começa a questionar a Deus diante de tudo que está acontecendo, Abacuque ele cria uma expectativa, e a expectativa é: eu vou orar e Deus vai me responder, porque eu sou um profeta
me levantou diante da nação. Eu sou representante do Senhor. Então, quando eu orar, Deus vai me responder. Glória a Deus, aleluia. Todas as ocasiões que Deus levantava os profetas, Deus levantava e levava eles para serem usados por Deus de uma forma ilustrativa. Quando vemos o nome, o significado do nome, melhor dizendo, de Abacuque, significa abraço. Perceba que o momento em que a nação de Judá está enfrentando é um momento de dificuldade, é um momento de luta. Então, quando Deus levanta o profeta Abacuque, Deus estava querendo dizer para aquela nação, por intermédio do profeta, que mesmo diante daquele momento de adversidade, de luta, de tribulação, de silêncio, Deus estava abraçando aquela nação. Deus estava com os braços abertos e abraçando todo aquele povo, porque o nome Abacuque significa abraço. Quando Deus levanta o profeta Abacuque, Deus estava querendo dizer para aquela nação, independente do momento que vocês estão enfrentando, se é momento de luta, se é momento de vale, se é momento de cativeiro, se é momento de adversidade, não importa o momento que vocês estão enfrentando, eu estou te abraçando no momento de vale, eu estou te abraçando no momento de luta, eu estou te abraçando no momento de adversidade. Eu não sei se você já chegou aqui nesta noite, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, independentemente do teu momento, Ele está te abraçando. Quando Ele te abraça, Ele te levanta. Quando Ele te abraça, Ele te ergue. Quando Ele te abraça, Ele te aviva. Quando Ele te abraça, Ele te alegra. Quando Ele te abraça, te dá vigor. Quando Ele te abraça, Ele renova a tua força. Era Deus dizendo para aquela nação, eu estou abraçando vocês. E Abacuque começa a questionar a Deus diante de tudo aquilo que está acontecendo. E quando lemos o capítulo de número 1, é a primeira fase da vida do profeta. É a fase do silêncio de Deus. Esse é um dos momentos mais difíceis da nossa vida. O momento em que nós estamos passando por fases difíceis. E nós iremos orar, questionar, fazer perguntas a Deus. E parece que o céu está idoso. Parece que o céu não tem resposta. Dentro do nosso quarto estamos orando. E quando nós sairmos da nossa casa, nós temos uma expectativa. Qual é? Eu vou para aquele culto. E a expectativa que eu tenho hoje é que Deus levante alguém para falar comigo. Nem que seja uma criança, nem que seja um porteiro, mas eu tenho uma expectativa de que Deus vai falar comigo. Aí você chega no culto, é o primeiro a chegar. Antes do porteiro chegar, você já está na porta. Aí começa o culto, ao desenvolvimento do culto, a conclusão do culto, o pastor da bênção apostólica. Ainda você fica lá na porta esperando, quem sabe, e dizendo, ainda Deus vai levantar alguém por aqui. Mas você vai para a tua casa, o céu está em 11, Deus não levanta ninguém. Eu
que Deus revela o destino, mas Ele não revela o processo para chegarmos no destino. Aí Jesus chega diante dos seus discípulos, em Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35, se não me falha na memória. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: passaremos para o outro lado da margem. E a epígrafe do texto diz que os discípulos enfrentariam uma grande tempestade. Mas Jesus liberou uma palavra para eles. Qual foi a palavra? Passaremos para o outro lado da margem. Aí no capítulo 5 de Marcos, verso de número 3, diz: e chegaram do outro lado. Mas no meio do percurso, os discípulos enfrentariam uma grande tempestade. Jesus revelou o destino, mas não revelou o processo para chegar no destino. Mas pregador, por que Jesus não revelou o processo para chegar no destino? Jesus só revelou o destino aonde eles iriam chegar. Sabe por quê? Está no texto. A Bíblia diz que Jesus estava dentro do barco. E Jesus estava dentro do barco. E Jesus estava dentro do barco. O que é isso, pregador? Aquele que te revelou o destino é aquele que vai estar contigo no meio do processo. Eita, já tem gente que entendeu aqui. Aquele que te revelou o destino está dizendo: independentemente do processo, eu vou estar contigo. O barco não vai naufragar, porque eu vou me levantar e vou dizer: aqui é para e saber que eu sou Deus, que eu sou Deus, que eu sou Deus. A igreja que acredita, levante a mão, abre a boca e adora. Ele disse: passaremos para o outro lado. Diga para o seu irmão: independentemente do processo, você vai chegar. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma palavra de Deus. Se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Ele falou que você vai alcançar, você vai alcançar. Mas pregador, já me falaram da esquerda, da direita. Eu tenho uma palavra para quem acredita nesta noite: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se Ele te prometeu, a promessa está de pé. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se levanta quem se levantar, mas está caindo por terra nesta noite, porque maior do que a adversidade é a promessa, maior que a luta é a promessa, maior que a dificuldade é a promessa, maior que a tribulação é a promessa de Deus. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não faria, falaria Deus e não confirmaria. Deus disse: Jeremias, o que tu vês, vejo uma vara de aventureira, viste bem, porque a velo pela minha palavra vai cumprir. Passarão os céus e a terra, mas quem tem promessa de Deus, ainda este ano eu vou profetizar para quem acredita. Ainda este ano tem cumprimento de promessa, tem cumprimento de promessa. Quem acredita, pelo amor de Deus, abre a tua boca por um minuto. Dê um brado de vitória, dê um brado de vitória. Quem pode adorar, quem pode adorar, eu vou deixar você adorar. Ela chama na calaçana na vaca, ele promete para a calaçume de combinação. Ei, se o Libarudo falou que não vai acontecer, é mentira dele. Se o fofoqueiro se levantou e disse que não vai acontecer, é mentira dele. Porque sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, tem um decreto de Deus, tem uma promessa de Deus. Deus falou, está falado, pronto e acabou. Está tendo racha do inferno.
Aleluia. Tem resposta de Deus para você aqui hoje. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas tem resposta de Deus para você aqui hoje. Tem resposta de Deus para você aqui hoje. Mas isso, todos os pregadores falam isso. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer mais uma vez: do jeito que você entrou, não vai sair. Tem resposta de Deus para você aqui hoje. Tem decreto de vitória de Deus para a tua vida aqui hoje. Eu não sei como está a tua casa, se é de perto da tua, se está tudo bagunçado. Mas quando você está aqui nesta noite, dando glória a Deus, eu vejo Deus colocando tudo no seu devido lugar. Já tem crente com mão levantada para receber. Enquanto a igreja dá glória a Deus aqui nesta noite, eu estou vendo o demônio caindo por terra. Enquanto a igreja abre a boca para adorar, tem resposta de Deus descendo aqui hoje. O anjo já subiu, está descendo com uma bandeja e tem resposta. Tem resposta. Quem pode adorar? Oh, glória! Quem pode por um minuto abrir essa boca para adorar? Eita! Quem tem glória a Deus, a boca, abre a boca. Quem tem glória a Deus, aí abre a boca para adorar. Eita! Deus te trouxe aqui para te dizer: levanta-te, resplandece, porque já vem a luz do Senhor e a glória de Deus está nascendo sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Quem pode abrir a boca para adorar? Abre a boca agora, abre a boca agora, abre a boca agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas agora. Ela dá aquela chama, ela chama da cica, ela luz, ela pode te calabaçar. Abre a boca para adorar. Oh, glória! A primeira fase na vida do profeta é a fase do silêncio de Deus. Abacuque ora e Deus não responde. Abacuque faz questionamento e não tem resposta de Deus. Então é um momento de desespero na vida de alguém, porque ele está esperando uma resposta e a resposta não chega. Abacuque ele faz 4 questionamentos, dizendo: Senhor, até quando clamarei ao Senhor e o Senhor não vai nos ouvir? Segundo, eu gritarei violência e o Senhor não vai salvar. Terceiro, porque o Senhor nos permite passar por essa humilhação. Quarto, porque a destruição e a violência ainda continua. Senhor, porque sempre o ímpio, ele prevalece sobre o justo, e nada acontece com ele. Abacuque ele está questionando a Deus. Uma coisa que Deus é educado. Se você começar a falar e eu falar também, será que você vai entender o que eu estou falando? Será que eu vou compreender o que você está falando também? De maneira nenhuma. Então Deus, ele é educado. Era Deus dizendo ao profeta: pode falar, Abacuque, porque os teus ouvidos não estão gravados. Meus ouvidos estão abertos, Abacuque, para te ouvir. Não é porque as coisas não aconteceram no seu tempo que não vai acontecer.
Tem coisas que nós queremos que aconteça agora. E Deus está dizendo, vai acontecer só amanhã. Às vezes nós questionamos a Deus por que algumas coisas acontecem em nossa vida. Por que, Senhor, eu estou na tua casa todos os dias te servindo, te adorando, sempre cooperando na tua obra. E por que essas coisas estão acontecendo? Senhor, eu não estou entendendo, Pai. Tem pessoas pior do que eu, que não te servem como eu estou te servindo. E parece que nada acontece na vida dele. Eu lembro um tempo atrás, a minha esposa começou a questionar. Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Pessoas fazendo coisas erradas aí, sempre está por cima, e tudo isso está acontecendo. Mas tudo tem um propósito, e nós precisamos entender o propósito de Deus. Hoje, ela tem um pouco de compreensão acerca daquilo que Deus permitiu que ela viesse passar. Desde o início do ano, até um mês atrás, foi um processo difícil que nós enfrentamos. Batida de carro, caiu de moto, foi assaltada, perdeu um valor em dinheiro, foi atropelada, 6 dias internada, 2 dias em coma. Tentava fazer ela compreender que era o propósito de Deus na vida dela. E ela sempre questionando. Parecia que as coisas estavam acontecendo uma atrás da outra. Não é que aconteceu hoje e aconteceu daqui 3, 4 meses, não. Em um mês aconteceu, no outro mês aconteceu. Aí nós pensávamos, agora as coisas vão fluir, agora as coisas vão acontecer. Daqui a pouco ela me liga, vem aqui, eu fui assaltada. Aí passava um mês, recebo uma ligação, a tua esposa foi atropelada. As coisas foram acontecendo uma atrás da outra. Mas há momentos que Deus permite que nós venhamos passar por momentos difíceis na nossa vida, como um propósito. Qual é o propósito? Para nós passarmos a confiar e acreditar mais em Deus e entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Abacuque faz 4 questionamentos e o céu está em luz. Mas o que é interessante é que Abacuque tem a chave. Mas ele não consegue abrir. Ele está tentando abrir o acesso, mas ele não consegue. Porque tem hora que vai acontecer no tempo de Deus. O capítulo de número 1 é a primeira fase da vida do profeta. A fase do silêncio. Deus não levanta ninguém. Deus não usa ninguém.
Não há nenhum tipo de resposta para Abacuque no capítulo 1. Mas a segunda fase na vida do profeta é o momento que ele entende que agora ele precisa se calar. Porque Deus vai falar. Tem coisas que é você que faz. Mas tem coisas que você precisa se calar para Deus começar a fazer. Quando você não compreender isso, algumas coisas não vão acontecer na sua vida. Porque tem coisas que não é feita com a força do nosso braço. Tem coisas que é realizada pelas mãos poderosas de Deus. O capítulo de número 2 é o capítulo que Deus vai responder a Abacuque. E o texto diz: sobre a minha torre vigiarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. O capítulo 1 é o capítulo de silêncio de Deus. Mas no capítulo 2, verso de número 2 diz: então o Senhor me respondeu. Então o Senhor ouviu a minha oração. Eu não sei se é momento de angústia, mas Deus também escuta a angústia. Olhe para cá. Ana estava angustiada orando. Ele olhou para ela e disse: mulher, estás embriagada? Ela disse: não, meu Senhor, essa hora do dia eu estou atribulada de espírito. Ele olhou para ela e disse: vai em paz, mulher, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E no tempo determinado, Samuel nasceu. Que é isso? O nome Samuel significa aquele que Deus ouviu. O que Deus ouviu, a Bíblia diz que não ouvia palavras na boca de Ana, mas a angústia da alma dela foi ouvida por Deus. Quem sabe eu estou pregando para alguém que chegou aqui nesta noite, que já não há mais palavras na sua boca da oração, só lágrimas no rosto e angústia da alma. Mas Deus está dizendo: não se preocupe, porque Samuel está sendo gerado aí para quem está debaixo de angústia e de sofrimento. Eu te trouxe aqui para te dizer: não se preocupe. Eu não escuto somente as palavras, eu escuto também a angústia da alma. E Deus te trouxe aqui para te dizer: mulher, vai em paz, porque as tuas orações são ouvidas, e no tempo determinado Samuel será gerado para a glória de Deus. E o texto diz: e o Senhor respondeu. Eu não sei por quanto tempo ele clamava, eu não sei por quanto tempo ele questionou a Deus, mas uma coisa é certa: o Senhor lhe respondeu. E disse a Abacuque: escreve a visão
e torna bem legível em águas. Para aquele que passar correndo, possa ler, porque a visão é para um tempo determinado, até o fim, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará, e o justo viverá pela fé. Deus responde a Abacuque e lhe dá uma visão, e disse a Abacuque: escreve em tábuas. E o que eu estou te mostrando agora e pedindo para você escrever é para um tempo determinado, porque quem passar vai ter que ver, quem passar vai ter que ler, quem passar vai ter que entender que Deus te respondeu, porque certamente virá. Era Deus dizendo para Abacuque: certamente vai acontecer, Abacuque, eu tenho um tempo determinado. Era Deus dizendo para Abacuque: Abacuque, eu já determinei o tempo, eu já estou dando limite, Abacuque. Era Deus dizendo para Abacuque: Abacuque, você não está vendo isso daqui, Abacuque? Essa linha é limite, daqui não passa mais, daqui já não vai mais adiante, Abacuque, porque depois daqui eu vou diante de ti, depois daqui é eu que vou fazer, depois daqui é eu que vou abrir a porta, depois daqui é eu que vou dar vitória. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Deus está colocando um limite e um ponto final diante desta situação, porque tem um tempo determinado e Deus já determinou o tempo para te entregar a tua vitória, a tua resposta. Quem acredita nesta verdade, levante a mão para cima. O justo viverá pela fé. A fé é acreditar em coisas que ainda não aconteceram. Porque a fé é descrita no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Abra sua mão, vou liberar uma palavra para alguém aqui hoje. A fé é você acreditar que aquilo que não está na tua mão ainda já chegou. A fé é acreditar, mesmo você olhando, parece que não está na tua mão, pelos olhos físicos, mas pelos olhos da fé, Deus já te entregou na tua mão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Os teus olhos físicos ainda não viram, mas pelos olhos espirituais você já está vendo Deus trabalhando, Deus agindo, Deus operando, Deus libertando, Deus transformando, Deus salvando. Você precisa olhar pelos olhos da fé. Quem olha pelos olhos da fé já tomou posse daquilo que Deus tem. A fé é fundamento. Fundamento é estrutura. E quem está debaixo de estrutura não se abala. Quem está debaixo de estrutura não cai. Quem está debaixo de estrutura não desiste. Quem está debaixo de estrutura pode vir o que vier. Ele não vai retroceder.
Porque ele tem uma certeza. Qual é a certeza? O Senhor está comigo. O Senhor está na minha vida. E a sua presença me fortalece para me alcançar os meus objetivos. A segunda fase da vida do profeta, Deus o responde. E quando Deus responde o profeta, Deus dá a ele uma certeza, que daria vitória sobre os seus adversários, e que estava no controle de tudo e todas as coisas. Porque algumas coisas parecem que fugiu do nosso controle, mas não fugiu do controle de Deus. Deus ainda está no controle de tudo. O capítulo de número 3 é onde Abacuque vai fazer uma oração de agradecimento a Deus. E nessa oração, Abacuque, ele vai entender uma coisa: que independente do que aconteça na sua vida, independentemente do que venha se levantar contra ele não deveria mudar o seu posicionamento de adoração diante de Deus. Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Abacuque aqui ele entende uma coisa: que ele não deve adorar a Deus por aquilo que Deus lhe dá. Ele deve adorar a Deus por aquilo que Deus é. E Abacuque expressa aqui dizendo que Deus era o Deus da sua salvação. Ainda que lhe faltasse tudo isso que Abacuque expressa aqui, eram todos os recursos que ele tinha para a sobrevivência da nação de Judá. E Abacuque está dizendo: ainda que nos falte tudo isso, todavia, o adjetivo da palavra todavia significa em qualquer momento, eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus, aleluia. E exaltarei o Deus da minha salvação. Eu vou repetir mais uma vez. Abacuque estava querendo dizer: em qualquer momento da minha vida, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Nós não devemos estar alegres somente quando as coisas estiverem favoráveis para o nosso lado. Nós não devemos estar alegres somente quando as coisas estiverem boas do nosso lado. Eu passei por um momento difícil, a minha alma estava angustiada. Enquanto a minha esposa estava ali no hospital, diante das pessoas eu chorava, diante das pessoas eu estava triste. Mas quando eu chegava em casa e começava a orar a Deus, a buscar a presença do Senhor, vinha uma alegria tão grande no meu coração, o Espírito Santo me consolando e dizendo: filho, eu estou no controle de tudo, eu estou no controle de todas as coisas. Aí Deus me levava para dentro desse texto e eu começava a orar dizendo: todavia, Senhor, eu me alegrarei em ti e eu vou te adorar. Mesmo que a minha esposa está lá, Pai, desacordada no hospital,
deixe de glorificar o nome do Senhor. Porque enquanto você reconhece que Ele é digno de ser adorado e glorificado, você está entendendo uma coisa: que você vai mover o coração de Deus. Porque eu nunca vi um crente que se coloca diante de Deus para adorar, que não mova o coração de Deus. Eu nunca vi um crente que se coloca diante de Deus em oração e Deus não muda a sua sorte, a sua casa, a sua família. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo nome por nome de Jó, mesmo perdendo tudo, ele se coloca diante de Deus dizendo: tu eu vim do ventre da minha mãe, tu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Deus mudou o cativeiro de Jó, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Eu vejo dois homens dentro de uma prisão, porque Silas foi açoitado, estava preso, sofrendo, mas começa a orar, começa a adorar, e perto da meia-noite veio o terremoto, moveu os alicerces, e todas aquelas prisões foram abertas. Quem entende o poder da adoração não para em qualquer momento. Quem entende o poder da adoração, não importa se é luta, não importa se é dificuldade, não importa se é tribulação, ele sabe que quando abrir a boca para adorar, Satanás vai ter que bater em retirada, porque a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é sua. Eu termino aqui. Lembra aqui no testemunho do pastor Lucas, que mesmo recebendo uma notícia ruim acerca do seu filho, ele ficou preocupado. Mas enquanto ele estava aqui adorando a Deus, Deus estava trabalhando lá. Eu não estou contando história, eu estou contando testemunho de alguém que vivenciou e viu que enquanto adora, Deus trabalha, que enquanto adora, Deus opera, que enquanto adora, Deus faz milagre, que enquanto adora, Deus cura. Enquanto ele estava adorando a Deus, entregando o melhor louvor ao Senhor, Deus estava cuidando da sua casa e família. Eu termino aqui liberando esta palavra profética para alguém aqui nesta noite, que enquanto você está aqui nesta noite, dando o teu melhor glória ao nome do Senhor, Deus está visitando a tua casa nesta noite. Ainda bater do ponteiro meia-noite, tem uma resposta de Deus lá dentro da tua casa. Enquanto você está aqui adorando o nome do Senhor, Deus está visitando a tua casa com livramento nesta noite, com resposta nesta noite, com libertação nesta noite. Quem acredita nesta verdade, levante a mão para cima, abra a boca e dê glória ao nome do Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque o Senhor, diz a palavra, o Senhor é a minha força. Sabe por que você vai vencer? Porque o Senhor é a tua força. Sabe por que as coisas vão acontecer? Porque o Senhor é a tua força. Sabe por que Ele vai mudar todo o cenário? Porque o Senhor é a tua força. Amém? Fique com esta palavra nesta noite. Que tenha um início de semana de vitória, de bênção
alegria, de cura, de provisão de Deus. Quem acredita, aplauda e glorifica. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Coloque sobre os seus pés, vamos concluir em nome de Jesus. Só reforçando, irmão, já foi postado lá no departamento de pastores, departamento de diaconal também, sobre a nossa reunião segunda-feira, sem ser amanhã, na outra, tá bom?